Olá, irmãos do canal em Cristo, bem-vindos ao segundo capítulo da nossa série Evangélicos no Brasil, Caridade, Dependência e a Verdade de Cristo. Ontem desmascaramos o viés do G1, que exalta igrejas pentecostais como heróis populares e desvaloriza as igrejas históricas. Hoje vamos ao cerne do problema, a falha do Estado brasileiro. Há 40 anos, desde 1985, vivemos sob um Estado social democrático, prometendo justiça e igualdade. Mas educação, saúde e segurança não melhoraram, estão piores. Porque igrejas, centros, terreiros, associações de bairro ou até mesmo facções e milícias criminosas suprem esse vazio? E por que a igreja não pode ser apenas uma ONG? Vamos à palavra de Deus, à história e à teologia para entender com profundidade. Em 1985, a redemocratização, o Brasil abraçou o modelo social-democrático, inspirado na Constituição de 1988, que prometia direitos universais, saúde, educação, segurança. Exceto no governo Bolsonaro, entre 19 e 22, que priorizou pautas mais conservadoras, tivemos governos de centro-esquerda ou esquerda com políticas como o SUS, Bolsa Família e cotas educacionais. Eram promessas de um Brasil justo, onde ninguém ficaria para trás. Mas após 40 anos, o que vemos? Segundo o IBGE, em 2024, 27% dos brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza e 8% em extrema pobreza. O PISA, Ranking Internacional de Educação, coloca o Brasil entre os piores, com 40% dos alunos sem habilidades básicas de leitura. O SUS enfrenta filas intermináveis e falta de leitos, como vimos na pandemia. A violência urbana cresceu 12% desde 2010 e facções como o PCC dominam favelas, oferecendo justiça informal e cestas básicas. O Estado falhou. E quem preenche esse vazio? Igrejas pentecostais organizam creches e sopões. Terreiros de Umbanda oferecem apoio psicológico. Centros espíritas mantêm creches. Associações de bairro promovem mutirões. Até facções e milícias criminosas, com seu serviço, ocupam esse espaço. Como calvinista, vejo um problema estrutural. Em Romanos capítulo 13, versículo 1 a 4, ensina que o governo é instituído por Deus para promover o bem comum e punir o mal. Quando ele falha, a igreja pode ajudar, mas não deve ser um substituto do Estado. Depender de estados paralelos, sejam religiosos ou criminosos, é insustentável e perigoso. Jesus nos chama a amar o próximo. Em Mateus capítulo 25, versículo 40 diz: O que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Pense numa igreja pentecostal em Diadema, distribuindo roupas para famílias carentes, ou uma associação de bairro em Salvador, ensinando jovens a ler, ou num terreiro no Maranhão, acolhendo mães solteiras. Essas ações são reflexos do amor de Deus, que, como Calvino ensina nas suas institutas, opera até entre os não cristãos pela graça comum. As igrejas históricas também fazem sua parte. A Igreja Presbiteriana, como Ação Social Presbiteriana, atendeu 15 mil pessoas em 2023 com alimentos e cursos. A Convenção Batista mantém o projeto Cristolândia, que eu já citei no vídeo passado, com uma visão mundial ligada a evangélicos históricos, opera em 100 países, ajudando milhões de pessoas. As igrejas pentecostais, mesmo as de garagem, são incansáveis, oferecendo apoio onde o Estado não chega. Não há competição. Todo amor ao próximo é válido, mas a igreja tem um chamado único. João capítulo 6, 35, apresenta Jesus como o pão da vida. Suprir a fome física é essencial, mas a alma anseia pela verdade. As igrejas históricas, com seminários e doutrina sólida, formam pastores para guiar os fiéis à liberdade em Cristo. Algumas pentecostais, por falta de formação, focam no assistencialismo e podem cair em erros,
com uma teologia da prosperidade, por exemplo, que promete riquezas terrenas. Não desvalorizamos sua caridade, ela é um testemunho de Cristo, mas a igreja deve oferecer muito mais. A palavra que transforma. A caridade é um dom, mas pode se tornar uma armadilha. Políticas sociais como o Bolsa Família ajudam milhões de pessoas, mas mal geridas criam dependência, como mostra o IPEA. 60% dos beneficiários não acessam programas de capacitação. Facções como o PCC distribuem cestas básicas, por exemplo, mas exigem lealdade, prendendo comunidades no medo. Algumas igrejas pentecostais, sem teologia sólida, fazem algo semelhante, prometem bênçãos materiais, desencorajam questionamentos e mantêm fiéis em imaturidade espiritual. Em João capítulo 8, versículo 32, diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Calvino, em comentários sobre João 8, ensina que a liberdade cristã vem de Cristo, não de benefícios terrenos. A igreja deve capacitar os fiéis a crescerem, questionarem e viverem para a glória de Deus. Quando a caridade seja do Estado, de facções ou de igrejas, gera submissão e dependência em vez de autonomia, ela escraviza. Como crentes, devemos perguntar: nossa ajuda liberta ou prende? O Estado falhou, mas a igreja não é seu substituto. Apoiamos a caridade, mas ela deve levar a Cristo, não a dependência. Amanhã, no próximo vídeo, vamos confrontar os abusos que escravizam e reafirmar a missão libertadora da igreja. Leia João 8, versículo 32 e reflita. Sua igreja capacita para a liberdade? Pense nisso. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal em Cristo e comente como sua igreja ajuda os pobres. Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Toda a terra foi dada como prometido, pois o Senhor de Israel é fiel. E o Senhor lhes deu repouso de todos os